Olá, meus amigos da internet, um bom dia para vocês. Eu me chamo Maicon Marques Silveira, eu sou ex-protestante e hoje pertenço à fé da Santa Igreja Católica. Eu queria hoje dar um testemunho da minha vida para vocês. Eu fui ex-protestante, fui até pastor da igreja protestante, pregador. Estudei muito a Bíblia, estudei a teologia protestante e quero dizer para vocês que por muito tempo eu acabei descobrindo também a doutrina católica e tive o desejo de me aprofundar na doutrina católica. Eu aprendi muito sobre a doutrina da Igreja Católica através de apologistas na internet, no YouTube. Foi através dos apologistas que eu cheguei a uma conclusão de que a Igreja Católica ela é a fé verdadeira. Eu tenho a minha mãe, que ela é católica por muitos anos, ela é missionária, ela é ministra, ela é catequista e ela faz parte também da pastoral da saúde. E a minha mãe, ela vem muito tempo orando por mim para que eu me tornasse católico. E realmente Deus realizou esse desejo no coração dela. E com muita alegria, muita satisfação, quero dizer para vocês que hoje eu sou católico. E pelo que eu já estudei, eu desejo ser um apologista para defender a nossa igreja, para defender a nossa fé. E cheguei à conclusão que a Igreja Católica ela é a única fonte que existe sucessão apostólica, que existe uma ligação direta entre os apóstolos e entre os papas e os padres do dia de hoje. Tanto prova espiritual como prova material. Que nenhuma outra religião existe uma sucessão dos primeiros fundadores, do fundador primitivo. Só a católica que tem essa ligação direta. E antes eu não tinha fé na Nossa Senhora, eu criticava a Nossa Senhora, criticava a Maria Santíssima. E eu estudei a fundo que Martinho Lutero, o fundador da religião protestante, ele era devoto de Maria Santíssima, ele era devoto de Nossa Senhora. E também eu quero resumir poucas coisas que eu aprendi com os apologistas, que tirou todas as minhas conclusões. Por exemplo, oração pelos mortos. Os protestantes não fazem oração pelos mortos, mas tem pastores famosos, teólogos, que eles confirmam a oração pelos mortos. Vou falar o nome de um deles, é John Wesley, que é um pastor famoso e teólogo e muito respeitado por pastores protestantes. Ele diz num dos seus livros sobre a oração pelos mortos. E a palavra sinal da cruz também você pode encontrar sinal da cruz na Bíblia. Lá em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Quando Deus fala assim, né? Que é para o anjo assinalar aquelas pessoas que achar pela rua com a cruz na testa. E Deus manda esse anjo e destruir aquelas pessoas que estavam fazendo abominações a Deus, pecados abomináveis a Deus, né? E esse anjo saiu, feriu aquelas pessoas, só não feriu aqueles que estavam com a cruz na testa. Outro lugar é Apocalipse, que fala, né? Dos escolhidos de Deus que tinham as suas testas marcadas com o nome do Pai e o nome do Filho. Que eu acredito também que é o sinal da cruz, né? E sobre a transubstanciação também, que a presença real de Cristo na Eucaristia. Os protestantes não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, que é o principal, que é o centro da nossa fé, é a Eucaristia. E existiam heresias antigamente que eram contra a Eucaristia, que era combatida pelos primeiros apóstolos. Eu quero citar uma delas. Tertuliano, ele debateu muito com Marcião.
porque Marcião pregava contra a Eucaristia, contra a transubstanciação, e Marcião era um cristão. E ele dizia assim, né, que se Cristo ele não tinha uma natureza carnal, então por que dizer que o pão é a presença de Cristo? Dizer que o cálice é a presença de Cristo. E Tertuliano debatia fortemente esse Marcião. Como não tinha só Marcião, existiam os outros que pregavam o gnosticismo, que era Valentim, era Nicolau, era Maniqueia, Montano e todas essas pessoas, né? Eles pregavam o gnosticismo, quer dizer, um Deus que não tem uma natureza divina. E por eles falar que Jesus não tinha uma natureza divina, então eles queriam dizer que o Deus Criador, o Deus bom que eles falam, né? Ele não criou esse mundo. Quem criou esse mundo foi um Deus abaixo dele, né? Que era um Deus mau. Que eles comparam esse Deus mau com o Deus do Antigo Testamento, o Deus vingativo. Igual muitos pregam aqui sobre o Deus vingativo do Antigo Testamento. E os gnósticos, eles falam que o Deus do Antigo Testamento é mau e foi ele que criou a matéria. Eles não pregam assim que um único Deus criou todas as coisas, tanto a matéria quanto o espiritual, né? E eles falam que Jesus Cristo não nasceu da natureza carnal, ele tem um corpo ilusório. E Marcião, mas os outros debatiam com os apóstolos, dizendo que a Eucaristia era um engano, porque Cristo não teve uma natureza carnal. E eu pude compreender, irmãos, que a Igreja Católica ensina, né, que Jesus ele é 100% homem e Jesus ele é 100% divino. E quando nós comungamos do próprio Jesus, né, que é o seu corpo, o seu sangue, nós estamos assim introduzindo dentro da gente, dentro do nosso espírito, a natureza divina e a natureza carnal de Cristo. E por isso, meus irmãos, eu cheguei a uma conclusão também, que quando nós católicos adoramos Jesus no sacrário, adoramos Jesus na Eucaristia, nós estamos adorando Jesus na natureza carnal dele. E uma das coisas que os evangélicos abominam e falam que é a idolatria. Mas outro ponto também foi a questão da idolatria, que eu aprendi, né? Que idolatria não é a pessoa ter uma imagem em casa, uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de santo, ou a imagem de Jesus. Não é isso. Idolatria é a pessoa ter outras coisas que tomam o lugar de Deus, ou outros seres que tomam o lugar de Deus. Igual Lúcifer queria tomar o lugar de Deus. Então, e a idolatria que Deus condenava naquela época do povo de Israel, quando lá em Êxodo fala assim, Êxodo capítulo 20, versículo 4, que Deus proíbe o povo fazer imagem de escultura, e Deus fala assim: não farás imagem de escultura, nem no que há semelhante no céu, nem no que há semelhante na terra, ou que há semelhante nas águas. E naquela época, porque Israel foi muito escravizado pelo Egito, e os egípcios, eles tinham vários deuses. Eles tinham os deuses das águas, que eles adoravam o crocodilo, eles adoravam os peixes marinhos. Inclusive, tem muitas marcas de hoje, né, de comércio que tem um cavalo marinho, né. E eles adoravam também as estrelas, o sol, os planetas. Inclusive, os gregos, os romanos, eles adoravam Júpiter, adoravam Hermes. E era tudo com o nome de planetas, esses deuses que eles adoravam. Então eram os deuses no céu que eles adoravam, que eram as estrelas. Até hoje os astros, eles querem assim se guiar pelas estrelas, né? Como a astrologia, como os espíritos, eles fazem isso. Eles querem se reverenciar através das estrelas, achar que a divindade está nas estrelas, está na lua ou no sol. Os índios, por exemplo, eles adoravam a lua, né? Tanto que eles chamam o deus deles de Jaci, que Jaci no Tupi-Guarani significa lua.
E tinha os deuses da terra que o povo adorava também. É tipo os reis da época. Eles faziam estátua dos reis, adoravam igual Nabucodonosor. Queria que o povo se prostrasse diante da imagem dele. E essa imagem era feita com a própria fotografia de Nabucodonosor. E ele queria que o povo se prostrasse diante dessa estátua. E eu sei assim, irmãos, que o povo tem um Baal hoje, um Deus hoje chamado riqueza, é dinheiro. Hoje no século XXI, nós vivemos numa época que o povo está afastando de Deus e se apegando mais ao dinheiro. Então é a idolatria de hoje, irmãos. Então idolatria não é ter imagens. Não tem nada a ver com ter imagens. Idolatria é a gente ocupar o nosso coração com outras coisas a não ser Deus. Então é assim que eu compreendo a palavra idolatria. E eu chego a uma conclusão, estudando com um apologista na internet, que existe sim vários trechos da Bíblia adulterados, existe sim. Lá, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus fala assim, na Bíblia protestante, que não é para ter imagem, essas coisas, imagem de escultura, lá fala ídolos no original. Se a gente for pegar os original, está escrito ídolo, não tem nada a ver com imagem de escultura. Igual eu citei para vocês Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Lá tá assim, né, que Deus falou para o anjo marcar o povo de Israel, volto a falar mais uma vez o assunto, com a cruz na testa, para que Deus não destruísse eles, mas destruísse outras pessoas que estavam causando abominação, né? Tava entregue à idolatria. Então, se os irmãos olhar na Vulgata Latina, está a palavra cruz. Mas se for olhar em todas as Bíblias protestantes, tá escrito assim, que o anjo fez um sinal na testa de cada um. Um sinal. Então meus irmãos, ó como que o protestante, ele gosta de adulterar as escrituras. O inimigo, o diabo, ele tentou Jesus no deserto usando versículos bíblicos. Os protestantes fazem pior. Eles deturpam os versículos tudinho. Lá no livro de João, capítulo 2, versículo 4, fala das bodas de Canaã. Que quando faltou o vinho na festa, Maria chegou e falou assim: Jesus, o vinho acabou. E na Bíblia protestante, Jesus responde assim: o que tenho eu contigo, mulher? Tipo assim, na Bíblia protestante colocaram como se Jesus estivesse sendo ríspido com a mãe dele. Como se Jesus estivesse dando uma mal resposta. E se os irmãos forem certinho na Vulgata Latina, na Bíblia original ou na Bíblia Ave Maria, e a Ave Maria ela é mais próxima dos originais, lá Jesus fala assim: mulher, isso não compete a nós, porque ainda não é chegada a nossa hora. Ele queria dizer assim: isso cabe a nós, mulher? Uma pergunta que ele fez, né? Isso que aconteceu, faltou o vinho aqui, isso cabe a nós? Tipo assim, ele fez a pergunta, mas ao mesmo tempo concordando com a sua mãe, né? Então, como é que nós podemos ver as coisas? Os protestantes adulteraram essa parte e colocaram como se Jesus estivesse sendo ríspido com a mãe dele. Então, outra parte que foi adulterada pelos protestantes, irmãos. 1 Coríntios, eu não sei se é no capítulo 8 ou no capítulo 9, que o apóstolo Paulo fala assim: não temos o direito de viajar nas nossas missões e levar uma mulher cristã com a gente. No lugar de mulher cristã, eles colocaram esposa. Tipo assim, como um meio de querer atacar o celibato da igreja, querer atacar a ordem, porque pra pessoa ela ser da ordem, ela tem que se entregar de corpo e alma. Ela tem que ter o celibato quando ela vai se entregar à ordem, quando ela vai ser um bispo, se ela vai ser um arcebispo, ou se ela vai ser um presbítero da igreja, né? Então, eles usam isso como meio de atacar a ordem, né? Trocar a palavra irmã cristã ou mulher cristã por esposa. E o apóstolo Paulo ele deixa bem claro aos jovens naquela época que ele não era casado. Ele fala assim: eu queria que vocês jovens fossem igual a eu, que não tivesse mulher, mas por causa da prostituição eu aconselho que vocês se casem.
Então, isso foi um conselho que o apóstolo Paulo deu aos jovens naquela época. E assim, meus irmãos, essas são as poucas palavras assim que eu tô resumindo o que eu aprendi, mas aprendi muito mais coisas, né? Eu tô lembrando agora de outra passagem também, que Paulo fala assim também em Timóteo, que nos últimos dias muitos se apostadarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, e eles pregariam contra o casamento, e também ordenaria a abstinência de alguns alimentos. Os protestantes usam esse versículo para querer atacar também o celibato da igreja, sendo que, na verdade, essas pessoas que se apostaram da fé, se afastaram da fé, quem são eles? Foi o que eu falei no começo, aquelas pessoas, Marcião, Valentim e outros hereges daquela época que pregavam o gnosticismo. E se alguém quisesse seguir a eles, existia duas normas principais que a pessoa tinha que seguir. Primeiro, que todo mundo não podia casar. Então era uma coisa sem exceção, ninguém podia ter família e ninguém podia casar. E o segundo, que eles tinham que se abster de alguns alimentos, tipo leite, queijo, carne, tipo assim, adotar um regime vegetariano. Então eles tinham isso naquela época. Então a Igreja Católica nunca proibiu ninguém de casar. A Igreja Católica só fala assim: se a pessoa quer seguir a ordem, que é um dos 7 sacramentos, a pessoa ela tem que se entregar para Cristo. Se a Igreja Católica tivesse proibido o casamento, não tinha o 7º sacramento, que é o sacramento do matrimônio. Só para deixar bem claro para os irmãos. E os protestantes nos atacam através desse versículo, sendo que aquele versículo está se referindo aos agnósticos, aos irmãos daquela época que se apostaram da fé. Então é isso, meus irmãos. Eu fico feliz, né, de eu estar seguindo a Santa Igreja. Eu fiz a primeira comunhão, mas eu ainda pretendo fazer a crisma. Eu já me cadastrei para fazer o curso para fazer a crisma. E eu vou fazer a crisma. Eu posso dizer que hoje eu amo a fé católica. Eu amo essa fé de todo o meu coração. E eu quero dizer, dá até o conselho para os protestantes que querem, para pessoas que querem deixar a fé católica para se tornar protestante. Não façam isso, porque se vocês fizerem isso, está cometendo um pecado grave, porque a gente não pode se afastar da fé de Cristo. A gente tem que permanecer até o fim para ser salvo. Eu agradeço a todos aqui neste momento, e vai meu abraço para vocês, e que Deus venha abençoar vocês, Deus, Jesus, Maria Santíssima e todos os santos do céu.